Nós estamos aqui mais uma vez numa transmissão ao vivo, é o Jornal Taguacei, e eu quero aí, antes de entrar na conversa, que todos vocês entrem lá nas minhas redes sociais. Primeiro na minha página do YouTube e dá aquele joinha, curta lá, e também nas minhas páginas, tanto no Jornal Taguacei e tanto no Ceilândia Alerta. E hoje eu estou aqui na minha casa, recebendo um grande amigo, com muito prazer, um amigo da época da fundação da CUT, da fundação do PT, que é orgulho, tanto para a militância do PT, tanto para a militância do mundo do sindicalismo. Todos os sindicalistas conhecem Isaías Cassimiro. E esse é um prazer que eu tenho aqui. Boa noite, Isaías. Boa noite, Jeová. E pode continuar. Ó, Isaías, é um grande prazer, por exemplo, nós que participamos aí das primeiras greves dos rodoviários, que trouxemos a história do sindicato, e foi uma longa história, porque nessa história toda, todo mundo da militância, tanto do meio sindical, tanto do meio militante, que você é um militante ardente, um militante daquele que corre sangue nas veias. Eu queria deixar você bem à vontade para falar um pouquinho da história do sindicato aqui no Distrito Federal. Primeiro, Jeová, é uma grande satisfação de estar aqui na sua casa e principalmente junto com você, porque nós dois, a gente não faz parte da história, nós ajudamos a construir a história do Distrito Federal da classe trabalhadora e em defesa da democracia, a reabertura da democracia no país. E aqui, nessa entrevista, nós vamos contar duas histórias, uma do Distrito Federal e a outra de Dom Bosco, Minas Gerais. Vamos falar primeiro da história aqui. Primeiro, eu me lembro que na greve de 86, onde que foi uma luta danada, foi muita gente demitido, mas valeu a luta porque o trabalhador ali, o rodoviário, começou a ter valor, ser valorizado, e a luta foi em benefício do trabalhador. Por isso é que nós temos esse orgulho de participar lá do início. Sem dúvida, eu chego a me arrepiar, porque nós enfrentamos a ditadura militar. E enfrentar a ditadura militar e fazer a primeira greve da nova república, não precisa dizer nada, foi torturas em cima de tortura, certo? Física, tortura psicológica e principalmente tortura de demissão. Só que o nosso movimento, ele se organizou e nós demos uma volta por cima e de lá para cá foi só vitória. E aí o que aconteceu de lá no primeiro movimento? A gente conseguiu retomar um sindicato que estava paralisado, nós se organizamos, certo, Pelego, e nós se organizamos, o que aconteceu? Nós ajudamos a fundar o PT, fundar a Central Única dos Trabalhadores e vários outros sindicatos no país e federações, e principalmente a Confederação de Transporte, que hoje está situada em São Paulo. Agora, além disso, a luta não era somente reivindicatória da classe trabalhadora, era uma luta pela redemocratização do país, ou seja, o fim da ditadura militar. Com isso, veio o PT, a fundação do PT em São Paulo. E nós participamos juntos? Certo. E aí nós abraçamos a luta e o resultado que aconteceu desse período para cá, com muita luta, foi a gente construir o PT a nível nacional, ajudar a construir, e aí veio o resultado que o Lula foi eleito e nós temos orgulho de ter participado disso, com certeza, nós temos orgulho mesmo. E aonde nós conseguimos eleger o Lula, que foi considerado um dos melhores presidentes do Brasil. Por quê? Porque conseguiu fazer as transformações sociais que o povo queria, e que o povo pedia e os trabalhadores precisavam. O Lula dizia naquela época que a satisfação dele seria o quê? Era que o trabalhador, o povo pobre, pudesse tomar café, almoçar e jantar, fazer as 3 refeições por dia. E isto foi o seu legado. E aí mais, né? Isso foi uma das maiores vitórias. Foi garantir que ninguém passa fome, e a outra vitória foi empregar toda a população do Brasil, ou seja, não teve desemprego. Além de empregar, melhorou muitas condições de trabalho. Eu considero uma das grandes vitórias do governo Lula foi na área rural, que conseguiu aposentar, criar uma lei e aposentar todos os trabalhadores da área rural,
sem ter contribuído um centavo para o INSS. Foi aposentado. Foi aposentado e continua até hoje. E aí, além dessa, a outra grande vitória foi na área de educação, onde só estudava o filho do rico, hoje estuda o filho do pobre, certo? O negro, certo? Que era discriminado. Antes de nós entrarmos na questão lá do município de Dom Bosco, eu queria que você fizesse uma análise muito rápida. Uma era do sindicalismo que nós fizemos naquela época, de 86 até 90 e pouco. E do sindicalismo de hoje. Qual a diferença dentro dessas duas conjunturas que você analisa? Olha, quando nós começamos não tinha organização sindical. Através do Lula lá no ABC, que ele fez a primeira greve, que foi torturado também, que foi preso. Logo em seguida nós entramos em Brasília, ou seja, juntando o sindicato do ABC e os sindicatos de Brasília, a gente conseguiu, além de retomar o sindicato que estava paralisado, nós ajudamos a fundar vários sindicatos, não só no Distrito Federal, em vários lugares do país. Logo veio a CUT e a Central abraçou essa luta dos trabalhadores e nós conseguimos, a gente conseguiu construir uma das maiores organizações dos trabalhadores do mundo, certo? Através da Central Única dos Trabalhadores. Inclusive, na questão que só tinha terra o rico, e aí surgiu também o movimento do Sem Terra, do MST, que está aí até hoje, que foi abafado novamente por essa ditadura que começou agora, essa nova ditadura. Bom, isso fosse para nós conversarmos aqui com o Isaías, nós íamos conversar 3 dias aqui para falar do sindicalismo, falar da política orgânica do trabalhador, que ainda tem muito para fazer ainda. Mas nós vamos falar aqui de Dom Bosco, um município no sudoeste de Minas, noroeste, né? É no centro-oeste do Brasil. No centro-oeste do Brasil. Dom Bosco hoje é uma cidade com quantos habitantes, Isaías? Não, antes de chegar nos habitantes, eu quero esclarecer aqui. Deixa eu reformular essa pergunta. Por exemplo, há quantos anos você mora em Dom Bosco e conhece Dom Bosco? Sim, a história de verdade começou lá porque foi lá que eu fui criado. Então meu pai mudou para Dom Bosco em 1958. Era uma mata imensa, ou seja, a gente vivia lá como índio, não tinha nada, certo? E lá foi construída, inclusive, uma escola através de mutirão e foi construída uma igreja em 1960, 61, certo? E lá foi onde eu estudei e foi lá onde a gente trabalhava para sobreviver. Então, uma roça mesmo. Outra história. Quando nós mudamos para lá, Dom Bosco fazia parte do município de João Pinheiro, certo? Aí incluía Frois, que é Bonfinópolis hoje, e depois conseguiu emancipar Bonfinópolis, e aí Dom Bosco passou a ser distrito de Bonfinópolis. E ela foi emancipada em 1995. Mas antes, e aí eu até pulei um pouco, é bom a gente deixar claro o seguinte: quando nós mudamos para lá, chamava Retiro do Gado Bravo. Retiro do Gado Bravo. Quando foi medida as primeiras ruas, pelo Dr. Walter, que era da Suvale, antiga Suvale, que a gente lá faz parte da bacia de São Francisco, aí deram o nome de Forquilha do Espinho. Quando ela foi emancipada, e foi em 1995, aí veio o nome de Dom Bosco. Então Dom Bosco, a cidade de Dom Bosco, passou por dentro de casa. Então a gente faz parte da história de Dom Bosco. Então você nasceu primeiro que Dom Bosco? Nós fomos para lá primeiro que Dom Bosco, em 1958. Pois é. E hoje, Dom Bosco hoje conta com quantos habitantes hoje? Ora, Dom Bosco é um município pequeno, ele possui 81.738 hectares. Aí você está falando geograficamente? Geograficamente. Pequeno. Então ele é pequeno. Nos dados do IBGE 2017, são 3.677 habitantes, mil habitantes, em média de 3 mil e poucos eleitores, certo? Agora, por ela ser pequena na quantidade de hectares, ou seja, na questão geográfica, Dom Bosco, ela tem uma grande riqueza. Ou seja, quais são as riquezas de Dom Bosco? Nós estamos no centro do país, as terras de Dom Bosco são consideradas as melhores terras do Brasil, nós temos grandes riquezas naturais, e a questão mais importante que tem é que ela é toda formada pela agricultura familiar, lá não tem grandes fazendeiros, ou seja, o pessoal que mora em Dom Bosco, eles vieram da região de Patos de Minas,
certo? Os que não morreram continuam lá, o pessoal mais antigo, e os filhos continuam lá, ou seja, ninguém mudou, ou seja, ela é diferente. Manteve a tradição. Ela é um pouco diferente dos outros municípios, ou seja, ela é construída de uma família, certo? Uma família da agricultura familiar. Então lá é o seguinte, qualquer casa que você chega, você está chegando, parece que é na sua casa, ou seja, é na cozinha, é um bate-papo, porque todo mundo conhece todo mundo. É uma cidade que não tem violência também, certo? Agora, ela sofre os problemas que, não só da cidade do interior, mas dos grandes centros, que são as faltas de infraestrutura, a falta das questões essenciais que o povo, que os trabalhadores e a população precisam. Isaías, como que você teve a ideia e não foi nem só de sua, o partido lá chegou a Isaías, você vai ser o candidato. E você abraçou essa causa e está enfrentando agora esse desafio, que agora você é candidato a prefeito. E esse desafio, como é que você está preparando para fazer essa campanha dentro desse pequeno município? Olha, eu já tinha vontade, né? Uhum. Certo, já tinha vontade de acontecer, mas nesse momento o Partido dos Trabalhadores me procurou e disse que é o seguinte, que a proposta do Lula era que lançasse candidato em todos os municípios do país, certo? E aí me propuseram e eu aceitei o desafio de ser candidato em Dom Bosco. E qual é o programa de governo? O que que você pretende? Por exemplo, o que Dom Bosco tem de hoje, assim, isso não precisa arrumar, mas eu preciso de levar lá, contando da educação, contando da questão da saúde, da infraestrutura, o que que você pretende levar para Dom Bosco? Olha, o que me levou eu ser candidato por eu conhecer, viver lá, fazer parte do município desde antes da cidade, antes de começar, certo? O que me levou é o seguinte, que através do governo Lula, ele implantou uma estrutura bastante grande na prefeitura, ou seja, tudo que a prefeitura tem lá hoje, praticamente foi o Lula que levou. E aí o que quer dizer isso? Ela tem uma grande estrutura, só que ela não é colocada a serviço da população, em defesa do desenvolvimento econômico, na geração de emprego e na qualidade de vida e na inclusão social, certo? E a gente vê entrar prefeito e sair prefeito, e ao invés de melhorar, parece que cada dia piora. E aí, com a experiência que eu tenho, e aí dizer que eu estou preparado para isso. Por quê? Por que eu estou preparado? Eu saí da roça, vim para a cidade para tentar estudar e não consegui fazer para o superior porque era difícil, não tinha universidade, não tinha nada, só estudava no Filho do Rico, mas a gente conseguiu trabalhar, construir a minha família e hoje eu considero um milagre. Os meus 4 filhos estão formados, certo? Eu consegui aposentar, eu ganhei grande experiência no movimento, e agora eu estou livre, eu quero ser, eu estou colocando meu nome à disposição não para ser prefeito, eu quero ser mais um voluntário. Seu nome já está, seu nome já está à disposição. Isso, já tá, eu quero ser mais um voluntário do que um prefeito. Por quê? Porque as pessoas que moram lá, principalmente os jovens, eles não têm, ou seja, eles não têm o município não oferece as condições para que eles possam estudar e trabalhar. Então, como é que eu vejo isso? O que a gente vê é os pais. E ver os filhos saírem para os grandes centros sozinhos para buscar estudar e trabalhar, isso aí sem dúvida... Procurar suas melhorias. Buscar suas melhorias. Sem dúvida, é uma questão preocupante para todos, né? Porque sabe que os grandes centros hoje é só violência e aí não precisa dizer que todo mundo conhece a situação. Então, as minhas propostas vão no sentido que, primeiro, a educação é prioridade. Segundo, é a qualificação do jovem, principalmente do jovem, e a inclusão deles no mercado de trabalho, ou seja, aquele problema que o jovem enfrenta, que a geração de emprego. Completa 18 anos e vai procurar emprego, não tem experiência. Aí nós queremos quebrar, a minha ideia é quebrar esse elo. Por isso, por ser um município que tem bastante riqueza, ou seja, a gente dá para montar vários projetos lá que dá para incluir todos esses jovens, ou seja, no mercado de trabalho, no local onde eles moram. Uma das coisas, Isaías, que nos programas do PT, você que é um candidato do PT, que tem que levar e que nós trabalham muito, é para levar a creche, aonde que a mãe pode colocar o seu filho recém-nascido, colocar o seu bebê ali. Além disso também, você colocou aí na questão
da questão da agroindústria familiar, aonde que nós demos muita força, que o Lula fez muito trabalho com a questão da indústria familiar, né? O que mais você pode levar, além de uma cidade limpa, de cuidar da sociedade, de cuidar do povo, é isso que você pretende? Olha, você falar em cidade limpa, eu quero voltar aqui um pouco atrás, é o seguinte, apesar da grande estrutura que a prefeitura tem, ela é colocada, ela tá a serviço de grupo, eles não falam em partido, eles não se organizam. Então é um grupo contra o outro. Quando eles pegam a prefeitura, eles é dono e o resto é discriminado, é perseguido, certo? É uma prefeitura antidemocrática, autoritária e antidemocrática, certo? E aí é o seguinte, emprega famílias, ou seja, se você vê a quantidade de pessoas da família que está empregada, inclusive a prefeita de lá hoje, ela contratou o marido. Ele é motorista e ele tem uma função tipo de secretário. Eles viajam, é 2 diárias, certo? É 2 diárias. E aí, a gente considera isso um absurdo, ou seja, não é uma prefeitura serviço, é uma prefeitura que tem dono. E o dono não é a população, não é pública, ela é privada. É um trem para cabide de emprego. Para cabide de emprego, isso, para resolver o problema daquele grupinho. Só que aí é o seguinte, criticou a perseguição e a repressão vem em cima. Então, o que nós queremos quebrar isso, ou transformar a prefeitura. Não tem transparência, não tem nada no portal de transparência. Certo? Então, qual é o objetivo nosso? É ganhar a prefeitura e buscar a transparência e garantir a democracia, ou seja, botar ela a serviço de toda a população. Então, essa é uma das questões principais do meu objetivo. Só para você ter uma ideia, na área de educação, lá só tem o prédio, né, que é a questão física, os alunos e os professores que são guerreiros, ou seja, os professores são bem dedicados, mas lá não encontra um laboratório, lá não tem nada, ou seja, é só aula no quadro. Então a minha proposta é o seguinte, que aí essa é uma das questões que eu estou bastante claro com ela. As novas tecnologias chegaram em tudo enquanto é canto do Brasil. Menos certo? lá. Menos lá, certo? É uma tecnologia barata. E aí é o seguinte, todos os meus projetos eles vão na linha de utilizar as tecnologias de ponta, certo? Que não é caro, ou seja, que é fácil de colocar. E quero dizer também, todos os meus projetos, as propostas nossas, elas não dependem muito de recursos de fora. Elas vão ser implantadas praticamente com toda a estrutura, só com a estrutura que tem. Por exemplo, como é agricultura familiar, o Lula garantiu uma grande estrutura, ou seja, lá tem patrola, lá tem para mecânica, tem caçamba. Só para você ter uma ideia, mandou mais de 10 tratores traçados para o município, o Lula e a Dilma, e eles ficam debaixo do pau. Não trabalha, fica lá apodrecendo. Então a gente quer fazer uma discussão com as associações de moradores, associações da agricultura familiar e colocar esses tratores dentro dos projetos. Ou seja, quando eu te falo que a prefeitura tem estrutura, ela tem, o que está precisando é justamente organizar o pessoal e colocar e utilizar as novas tecnologias, certo? E utilizar a nova tecnologia. Então, os nossos projetos vai justamente nos projetos do PT. Qual é? Produzir, certo? E fazer... Cuidar do povo? Produzir, certo? Para gerar o desenvolvimento econômico e geração de emprego e inclusão social, certo? E aí é que eu vou repetir, utilizando as novas tecnologias. E nesse sentido, que é outra questão do Lula, que o Lula levou para lá, é o seguinte, o asfalto. Não tinha asfalto, ele ligou Dom Bosco em todos os cantos do Brasil e América Latina, inclusive no Mercosul. Era lá no chão e foi asfalto. Tudo que a gente produzir, a gente pode mandar para os outros estados e mandar também, levar e exportar através dos portos e através daquele aeroporto, que é um dos mais modernos do mundo, que o Lula construiu aqui uma pista de carga no aeroporto de Brasília para levar e trazer para exportar e exportar. Isaías, nós estamos aqui nesse já finalzinho de papo e eu quero que, por exemplo, eu não estou nesse momento, eu já fui aqui presidente do PT 4 vezes e em 4 épocas diferentes, mas eu tenho certeza que você é um cara muito querido, você é uma pessoa que é querido entre a militância, os dirigentes, nem só partidário, sindical. Eu tenho certeza, esse ano Brasília é diferente de todos os demais municípios. Brasília não tem eleições. E a militância aqui sai espalhando. Eu quero dizer que eu quero ir lá, vamos conversar com o Jaci Afonso, nosso presidente, com a nossa deputada Arlete Sampaio, a nossa
Érica Cocai, Chico Vigilante, Jaci Afonso, Magela, todos os demais lideranças, para a gente estar passando lá, conversando com o povo lá com você e levando esta força para você, que você leva de fato uma administração voltada para aquela população. E eu queria deixar você à vontade para você falar para o povo de Dom Bosco o que é que você quer e outra, e pedir. Hoje você não pode pedir o voto, mas você já tem seu projeto de governo. Fique à vontade olhando para a Câmara, falando para Dom Bosco. Quando você lembrou aí que eu sou bem bastante querido, realmente, muito querido, desde a classe trabalhadora, da mais baixa até a mais alta, e principalmente nos sindicatos e na cúpula da política de esquerda e de direita, aqui também, que a gente chama de direita de outros partidos, todo mundo me conhece, todo mundo respeita. E aí eu quero colocar o seguinte, deixar claro também, que durante essa luta todinha, a gente não conseguiu arrumar nenhum problema, ou seja, eu só entro na política para arrumar amizade nunca. Então eu fiquei 22 anos aqui no movimento, saí porque estava doente, certo? E graças a Deus eu recuperei, mas não deixei nenhum inimigo. Mas você é uma pessoa pelo contrário, muito querida. Pelo contrário, quando a gente encontra as pessoas que a gente não vê há muito tempo, igual já tem bastante tempo que ter, é uma grande satisfação e alegria. Então é justamente isso que eu quero construir em Dom Bosco. A intenção é mudar, acabar com a divisão que tem lá, com a perseguição. Ou seja, buscar a unidade para que a gente possa construir um projeto de desenvolvimento econômico. Então, nossas propostas são todas na linha da agricultura, na educação, na qualificação profissional e na agricultura familiar, que todo mundo conhece, certo? E que as leis já estão aprovadas, né? Não depende de muito preocupação com lei, porque as leis estão aprovadas nos municípios, no estado, e também aprovadas pelo Congresso Nacional. O que nós temos é que executar. Agora, uma das questões que eles não fazem lá, e que aí você sabe que a gente tem capacidade de articular, certo? É articular as bancadas dos partidos, tanto do PT quanto das outras bancadas, porque o PT tem a maior bancada, mas a gente não consegue aprovar os projetos sem ter uma negociação. E para isso a gente sabe fazer, a gente sabe o caminho e a gente sabe articular e a gente sabe aonde que entra com o projeto. Então por isso é que eu estou tranquilo. E eu tenho certeza que, se eu for eleito, eu não vou decepcionar. Assumo aqui o compromisso com a população, não só com os eleitores, mas com toda a população de Dom Bosco, mas inclusive da vizinhança, de não ver só o Dom Bosco, mas a gente fazer uma articulação para que a gente geral, para a gente resolver. Um exemplo, a gente está na Bacia do São Francisco, na Bacia do São Francisco, inclusive começa aqui em Formosa, através do Rio Preto. Todos esses municípios que estão na Bacia do São Francisco, se você não sabe, as terras da Codevasp, os lotes existem, certo? Mas é da Codevasp, ninguém tem escritura, é direito. Aí uma das propostas minhas, que o Dom Bosco enfrenta isso, uma das minhas propostas é articular todos os prefeitos da Bacia do São Francisco e a gente mobilizar a bancada do PT e todas as bancadas do Congresso Nacional para que faça um projeto e que faça doação desses terrenos em toda a Bacia do São Francisco. E aí é fácil, sabe por quê, João? É porque é terra pública, não tem terra privada envolvida. Ou seja, então é muito mais fácil, você sabe que é. Agora, eles não acreditam nisso não, os candidatos que estão lá, eles só vêem para o umbigo, eles não têm a capacidade de enxergar longe, ou seja, e ver que não é difícil, ou seja, é só organizar e ir para a luta que a gente consegue, isso eu tenho claro. E você falou uma coisa, Isaías, sobre a questão da nossa bancada. Hoje nós temos a maior bancada do Congresso. E quando nós, principalmente tendo um prefeito bem articulado, eu tenho certeza que você vai ser eleito, e você é um grande articulador, você vai conseguir levar, além de muitas emendas em prol daquele povo todo e de Dom Bosco, você vai conseguir, eu tenho certeza, transformar Dom Bosco, porque é o que ela precisa, de um asfalto novo, ela precisa, como é que está de asfalto, como é que está essa situação, tudo que precisa, é isso que... Sim. Só para você ter uma ideia, não vou nem falar do asfalto, desde que construir Dom Bosco... A acessibilidade lá é precária. Não, só vou te dar um dado para você ver como é que está lá. A cidade, ela se não tiver uma mudança,
ela vai sumir do mapa. Desde que fundou Dom Bosco, a rede de água é a mesma, ou seja, lá falta água o dia todo, certo? Estando chovendo e estando com sol, lá falta água, ou seja, é a coisa mais incrível. Eu nunca vi uma situação dessa numa cidade daquele tamanhozinho. E os prefeitos estão lá desde 95 e nunca conseguiram mudar um cano, ou seja, de mudar a encanação para poder abastecer a cidade. E aí é o seguinte, eu vejo isso uma simplicidade. Isso é fácil de resolver, isso não é difícil, porque em qualquer porta que a gente bater, aí é com certeza que nós vamos ter apoio, porque é o seguinte, como é que vai ter uma cidade sem ter água para beber? Agora você imagina o resto. Precisa da água potável, precisa de uma rede de esgoto. É jogada a céu aberto. Precisa A maioria da cidade não é, nesse tempo tudinho não tem asfalto, agora que fizeram um financiamento, está tentando fazer lá financiar, asfaltar lá no fim de governo. No fim, não, é aquela questão, né? Lá não é diferente daqui não, eles deixam para fazer tudo durante a campanha eleitoral, a contratação, várias contratações, essas obras que, ou seja, é a obra para garantir o voto, fica o ano todo sem fazer nada. E aí todos os prefeitos passou lá, você pode ir lá para você ver, poucas emendas que eles conseguiram levar para lá, não que eles foram atrás, é que os deputados mesmo foram lá e ofereceram. Então as emendas que vai lá é oferecida, eles não vão atrás não. Isaías, eu só quero aqui te deixar para você da satisfação de você aqui na minha casa e outra satisfação ver você com muita saúde, porque a nossa luta não é de hoje, nós começamos lá atrás e eu tenho certeza absoluta, eu vou fazer uma visita lá, você está com um grande amigo aqui, Reis, que vai estar te ajudando lá e eu vou chamar uns amigos para passar um fim de semana, chamar Tião Milanês, chamar uns companheiros aí, quem sabe levar um deputado ou dois lá no fim de semana para nós fazer umas caminhadas, umas carreatas. Nós temos que respeitar a questão da Covid-19, mas nós podemos fazer uma carreata, usar o som e dizer que Isaías nós conhecemos e nós confiamos. Nós queremos Isaías prefeito de Dom Bosco. Olha, eu te agradeço, fico muito satisfeito de você ir lá, mas vou te preparar. A culpa os candidatos lá, o pessoal da culpa deles lá, é o seguinte, eles não gostam de pessoas de fora ir lá não, certo? Eu já fiz uma grande articulação com vários deputados, principalmente com as pessoas igual você, que são as pessoas que sabem aonde bota os pés, vai buscar os recursos e tudo que vai ajudar, e eles não aceitam, inclusive. A gente colocou um vídeo da Érica Cocai lá dentro. Se você ver a baixaria, o que eles foram capazes de fazer com ela, inclusive, ela está entrando na justiça, ou seja, vai responsabilizar as duas pessoas que fizeram aquilo. É baixaria. Por quê? Porque eles sabem que se a gente organizar e levar as pessoas e deputados e as emendas, eles não têm mais espaço lá dentro, ou seja, não tem mais espaço político, porque a gente consegue fazer. Porque o povo vai ter qualidade de vida, vai melhorar a qualidade de vida. O exemplo que eu estou te falando é Bonfinópolis, que é 35 quilômetros de lá. Foi administrado por dois prefeitos do PT, eles fizeram uma grande mudança, ou seja, Bonfinópolis é o exemplo concreto, certo, do que o PT é capaz de fazer, mas devido à repressão e à perseguição, ou seja, que não tem debate político e não tem democracia, os eleitores ficam eles não têm opção, porque lá era somente 2 candidatos, agora vai ter 4. Certo? E aí eu coloquei a minha candidatura, não é porque eu quero, não é uma candidatura autoritária, de goela abaixo, não. É mais uma opção para os eleitores de Dom Bosco, para eles escolher. E agora eu tenho certeza que se eles me escolher, eu assumo aqui o compromisso moral, como eu fiz aqui em 22 anos, de trabalhar 24 horas a serviço da população de Dom Bosco, ou seja, se eles me ajudarem, com certeza eu vou ajudar eles na mesma proporção. Vão dar oportunidade principalmente para os jovens na área de educação e qualificação profissional e fazer o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque nós temos uma riqueza que são os recursos naturais, as bibliotecas, e o que é mais importante, a população de lá é trabalhadora, tanto na área jovem como na área mulher, na questão das mulheres, na questão dos homens, ou seja, é um povo ordeiro. E a cultura lá, igual eu te falei, é uma cultura rica. Lá não tem problema de violência, não tem nada. As comidas é as melhores do Brasil, ou seja, comida mineira, comida mineira. Então, cada casa que a gente chega, a gente é bem tratado, o cafezinho vem na hora, então, ou seja, agora, o que falta é justamente o poder público fazer diferente,
igualzinho o morador faz, eu tratar todo mundo igual, sem discriminação. Isaías, muito obrigado e que Deus te ilumine, que você faça uma excelente campanha e que o povo de Dom Bosco olhe para as suas propostas e olha o que o PT, aonde o PT governa, a qualidade de vida do povo brasileiro melhora. E lá não vai ser diferente. Com Isaías Cassimiro, prefeito, a qualidade de vida do povo vai dar um grande salto de qualidade e eu não tenho dúvida disso. Eu só quero fazer aqui o último esclarecimento, certo? Lá a Câmara de Vereadores é o seguinte, ninguém consegue fazer maioria, certo? E quando se elege, aí vira o inimigo, rapaz, é igual cachorro com gato, tem uma guerra, certo? Se vai um projeto que beneficia a população, mas se veio do outro lado, do vereador do outro lado, ou que veio do prefeito que eles não gostam, não aprova de jeito nenhum, certo? Eu quero mudar isso, ou seja, eu quero deixar bem claro assim, que a Câmara que foi eleita lá os vereadores, eu quero manter o diálogo permanente e quero deixar claro o seguinte, democraticamente respeitando a autonomia que é da Câmara, certo? E dizer que eu quero fortalecer eles, ao invés de enfraquecer igual os outros prefeitos fazem, não. Porque quem entra na política, você sabe que a intenção é ser vereador, ser prefeito e ser um deputado, ou ser até um presidente da República. Então os vereadores podem contar comigo, certo? Eu sendo eleito, eu vou procurar eles democraticamente, respeitar o limite de cada um, certo? E chamar para trabalhar juntos. E chamar para trabalhar junto, ou seja, é a única forma que tem, não adianta ficar essa divisão que está lá. Porque quem perde não é eu que vou ser prefeito ou ele que é vereador, quem perde somos todos nós, porque sem família lá também, então perde todo mundo, certo? Então, e aí você me conhece, você sabe que a gente viveu isso aqui e a gente não teve problema de negociar com o pessoal que é oposição, pelo contrário, eles respeitavam a gente muito mais do que até o próprio pessoal que era do nosso lado, você sabe disso. Sim. Então, e nós temos esse conviver da negociação. Nós sabemos administrar, nós sabemos governar. O modo do PT governar é diferente. Sim, o modo é respeitar o outro, ou seja, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, é respeitar a gente, o próximo, que é o seguinte, nós temos os mesmos problemas. Qual é o problema nosso? É educação, é segurança, é alimentação e tudo. Inclusive eu estou com uma frase, aí eu estou com a manchete, que o nome é o seguinte, não precisamos de bala de carabina, precisamos de comida, paz, certo? E de paz. E educação. Então, a frase é o seguinte, não precisamos de bala de carabina, precisamos de comida, educação e paz. Pronto. Obrigado, Isaías, e que Deus nos abençoe.